Esta pregação foi feita em outubro de 1955 pelo famoso evangelista Billy Graham. Cerca de 70 anos depois desse discurso de Billy Graham, nunca pareceu tão atual. Senhor presidente, senhores membros do The Empire Club e amigos que estão aqui reunidos hoje, é um grande prazer e privilégio para mim estar aqui. Estou certo de que o Empire Club tem um certo orgulho da comunidade das nações e mais particularmente da comunidade do Canadá. Tive o privilégio de estar em muitas partes do Império Britânico e recentemente de passar muito tempo nas Ilhas Britânicas e de fazer muitos amigos lá. A maioria de nós está ciente, eu acho, de que não apenas a Grã-Bretanha, mas também os Estados Unidos e o mundo inteiro estão lutando, como um delegado das Nações Unidas disse recentemente, por nossa própria sobrevivência. Economicamente, moralmente, politicamente, religiosamente e de outra forma, estamos lutando contra as forças do materialismo, do humanismo e do comunismo que estão batendo em nossos portões de fora e se infiltrando de dentro. Estamos vivendo em um período da história mundial que pode significar o início de um novo dia na história em que toda a humanidade poderia ser elevada a novos níveis econômicos e a um novo padrão de vida. Ou poderíamos estar vivendo em um dia em que todo mundo poderia estar sendo levado à destruição. Um cientista alemão disse recentemente na Alemanha que agora é possível despovoar toda a Terra. Isso parece estranho. Devemos ter medo de armas hoje? Com o avanço da ciência, com a elevação das condições econômicas, com as partes do mundo que eram analfabetas aprendendo a ler e a escrever e tendo as vantagens da ajuda educacional, médica e social de que dispõem, não tinham antes. Parece agora estranho que a nossa seja uma era de medo. Muitas pessoas estão perguntando, por quê? Eles estão perguntando, qual é a solução para nossos muitos problemas? Para que lado podemos virar? Existe uma resposta? Muitas pessoas sentem que há uma resposta nas Nações Unidas. Outros acham que há uma resposta na ajuda econômica aos desprivilegiados e no programa de 4 pontos que o presidente Truman delineou alguns anos atrás. Existem muitas pessoas hoje com várias respostas. Todo mundo está dando a sua opinião. E agora, hoje, quero dar uma palavra. Quero voltar 2000 anos para encontrar a resposta aos dilemas e problemas que enfrentamos. Os Estados Unidos e o Canadá foram fundados por homens tementes a Deus. Quer sua fé fosse católica ou protestante, eles vieram a essas praias acreditando em Deus. Eles tinham uma Bíblia nas mãos. Eles colocaram no próprio fundamento de nosso governo: em Deus nós confiamos. Eles acreditavam no Deus Todo-Poderoso. Eles tinham uma forte fé na liberdade religiosa e uma forte fé no Todo-Poderoso. Eles acreditavam em Deus e na Bíblia. Eles fizeram da Bíblia a própria base de nosso modo de vida, de nosso governo e de nossas leis. Mas há alguns anos decidimos que não precisávamos mais dessa fé, não precisávamos mais da Bíblia, não precisávamos mais de Deus. E na virada do século, vimos algo acontecer. Começamos a sentir que nos avanços científicos, econômicos e industriais que havíamos feito,
que de alguma forma a ciência e a religião não podiam ser reunidas e que a religião era algo pertencente ao passado arcaico, que era um grupo de mitos, algo a ser eliminado. E quase concordamos com Lenin quando ele disse que era o ópio do povo. Portanto, descartamos a religião. Particularmente nos círculos intelectuais, descartamos o conceito sobrenatural. Dissemos que não acreditamos mais em Deus, não acreditamos mais na Bíblia. Então o substituímos por outras coisas: razão, racionalismo, cultura da mente, adoração da ciência, freudianismo, naturalismo, humanismo, behaviorismo, positivismo, materialismo, todos os outros ismos que substituímos por religião. Tudo isso entrou num caldeirão e a fé foi ficando de lado. Como resultado, o que aconteceu? Desenvolvemos nossas mentes e negligenciamos nossas almas. Oh sim, temos corpos com olhos, orelhas, nariz, mãos e pés. Todo mundo tem um corpo com certos apetites que precisam ser satisfeitos. Fome, sexo, sede, o desejo de estar um com o outro, o instinto de rebanho. Todas essas coisas são paixões e desejos e apetites do corpo. Então começamos a satisfazer nossos corpos. Nossas mentes também têm certos desejos de adquirir conhecimento. Então começamos a preencher nossas mentes com conhecimento. Mas negligenciamos um terceiro, uma parte muito importante da anatomia humana: a alma. Nós deixamos nossas almas com fome, espiritualmente, e nossas almas começaram a murchar. Esquecemos que fomos criados à imagem de Deus e que tínhamos almas vivas que também tinham apetites. Esses apetites só podiam ser satisfeitos pela fé e pela comunhão com Deus. Ganhamos dinheiro, adquirimos conhecimento, desenvolvemos cientificamente, até que um dia nos encontramos com bombas de hidrogênio em nossas mãos, sem a capacidade de controlá-las. E até que o senhor Winston Churchill disse: nós progredimos científica e materialmente, mas ficamos muito para trás moralmente, e agora nossos problemas foram além de nós. Quando Churchill perguntou no plenário da Câmara dos Comuns: existe uma resposta? Ele sentou sem responder à pergunta. Porque acho que mesmo o maior estadista do mundo não tinha certeza de que havia uma resposta. Enfrentamos um dilema: o problema das cabeças cheias, mas das almas vazias. Havíamos nos afastado da ideia de Deus, havíamos criado uma geração inteira dizendo-lhes que até duvidávamos da existência de um Deus. Certamente não acreditávamos em aceitá-lo, segui-lo e servi-lo. E a moral, em vez de ser absoluta, tornou-se relativa. Em vez de dizer que certas coisas estão certas e certas coisas estão erradas e torná-las claramente brancas e pretas, tornamos tudo em um cinza opaco. Dissemos que você poderia mentir, trapacear e ser desonesto, e chamamos isso de um bom negócio. Assim, nosso padrão moral começou a se quebrar e começamos a ver os sintomas desse colapso moral em nossa sociedade. Estourou em delinquência juvenil, ódio racial, preconceito e intolerância. Todos os vastos problemas que enfrentamos hoje surgiram
porque deixamos as almas dos homens famintas. Os homens desejam algo mais do que pão para comer. E nos lembramos das palavras de um antigo que disse: o homem não viverá só de pão. Precisamos mais do que pão, precisamos mais do que engenhocas, caixas de gelo, automóveis e aviões. Por que uma bela jovem estrela de cinema de Hollywood, aos 29 anos, com $1 milhão no banco, um rosto bonito, seu nome conhecido em todo o mundo, tentaria se suicidar? Por que um milionário do Texas, com $100 milhões em reservas de petróleo, abaixaria a cabeça outro dia e diria: eu sou o homem mais miserável do Texas? Peço a alguns de vocês aqui hoje. Você tem prestígio, você tem dinheiro, mas você não encontrou paz interior, felicidade e segurança em sua própria vida? Por quê? Você tem tudo para fazer uma pessoa feliz de acordo com os livros didáticos, mas você não encontrou a paz interior que você está procurando porque te esqueceste de uma coisa. Te esqueceste de que também és uma alma criada à imagem de Deus Todo-Poderoso. E essa alma, como disse Santo Agostinho há muito, fica inquieta até que repouse em Deus. Portanto, produzimos uma era de frustração. Todo mundo está frustrado. Existe uma tensão nervosa. Acho que se os historiadores escrevessem sobre esta era, eles a chamarão de idade da cápsula da vitamina. Estamos tomando aspirina aos milhões. Nos Estados Unidos, tomamos mais de 3 milhões de comprimidos para dormir todos os meses, para dormir à noite. E depois tomamos dexedrina para nos acordar de manhã. Temos todos os tipos de tablet em que você possa imaginar, comprimidos. Esta é uma era de egoísmo, uma era de medo. Veja os títulos dos mais vendidos: O Declínio do Oeste, A Decadência e Restauração da Civilização, Civilização em Julgamento, O Fim de Nosso Tempo, A Crise de Nossa Era, A Crise da Civilização, A Aniquilação do Homem, A Abolição do Homem. O professor Albert Weber disse: estamos agora no fim da história e sabemos disso. William Booth, em seu Road to Survival, diz: o dia do julgamento está próximo. Títulos pessimistas. Nós nos perdemos em algum lugar. Aceitamos alternativas à religião e ao nosso redor vemos as ruínas do Estado secular oferecido à humanidade como substituto da religião. Há 5 anos antes da posse do senhor Eisenhower como presidente, tive o privilégio de ser convidado para o Commodore Hotel na cidade de Nova York. Entrei e lá estava o homem que seria presidente dos Estados Unidos. Ele se levantou e me cumprimentou. E depois foi até a janela por 1 minuto inteiro. Quando ele virou para mim, ele disse: Billy, você sabe por que eu acredito que eu fui eleito presidente? Eu disse: acho que conheço várias razões, senhor. Ele disse: acho que uma delas é ajudar a liderar a América em um avivamento religioso que devemos ter. Algum tempo atrás, tive o privilégio de passar 40 minutos sozinho com o senhor Winston Churchill, quando ele era primeiro-ministro em seu escritório no número 10 de Downing Street. No meio dessa conversa, ele fez esta declaração:
Billy, devemos ter um renascimento religioso. Arnold Toynbee, o grande historiador britânico, disse que somente um renascimento do cristianismo pode nos salvar. Se isso for verdade, e o presidente disse isso, o primeiro-ministro disse isso, o historiador disse isso, os cientistas estão dizendo isso, então eu digo a você hoje que você e eu, como cidadãos comuns, é melhor estarmos preparados, é melhor pensarmos sobre isso. É a única saída para nosso dilema. Se o único caminho para a sobrevivência de nossos meninos e meninas, a próxima geração, é um reavivamento religioso, é melhor tratá-lo de todas as maneiras que pudermos. Mas há outro motivo. Você e eu temos almas eternas que prestam contas ao Deus Todo-Poderoso. Se você deseja encontrar paz para o resto dos dias de sua vida, e paz nos últimos momentos e naquela hora em que estará diante de seu Criador, é melhor você fazer algo a respeito. Agora, houve um homem. Ele não era um homem comum. Ele era diferente de qualquer homem que já existiu, que apareceu há 2000 anos e disse: eu tenho uma resposta. Ele nos deu no Sermão da Montanha o maior documento moral e social que o mundo já conheceu, mas nunca fomos capazes de viver de acordo com isso. Nós tentamos, mas falhamos. Por quê? Porque não encontramos força dentro de nós para viver de acordo com isso. Todos já tentaram viver de acordo com o Sermão da Montanha em algum período de sua vida, mas falharam. Você não tem força. Você não é homem o suficiente, porque quando você quer fazer o bem, você faz o mal. E há algo que parece te puxar para baixo o tempo todo e te faz fazer coisas que você realmente não quer fazer. O que é isso? Qual é a resposta? Esquecemos uma coisa que este homem disse. Ele nasceu um homem, mas ele era o Deus homem, andando em carne humana. E ele disse isto: é necessário nascer de novo. O que ele quis dizer com isso? Essa é uma declaração estranha. Ele disse isso a um homem culto, a um intelectual. Ele disse isso a um grande líder. Ele disse a Nicodemos: deves nascer de novo. Ele disse que a natureza humana deve ter um renascimento, uma reviravolta, deve ser mudada. Você encontra mentira, traição, preconceito, ganância, ódio e imoralidade onde quer que você vá. Vá para a Índia, vá para a China, vá para o Brasil. Eu te desafio a ir a qualquer lugar do mundo onde você não encontre essas coisas. É uma doença da natureza humana e a Bíblia a chama de pecado. Jesus Cristo disse que um homem deve nascer de novo. Ele deve ter uma mudança de natureza humana. Ele deve ser transformado. E Jesus disse que ele poderia fazer isso. Você diz: bem, Billy, isso é muito simples. Eu sei que parece simples. E também parece ilógico. E pode não ser muito acadêmico. Nicodemos perguntou a Jesus: como podem ser essas coisas? Jesus respondeu:
Não se maravilhe, Nicodemos, você nunca entenderá. E então a palavra que se segue é fé. Fé é usada 92 vezes apenas em um livro da Bíblia. E, pela fé, a Bíblia faz promessas se recebermos Cristo em nossos corações como Salvador, Senhor e Mestre. Podemos então ter nossas vidas mudadas e transformadas. Quando ouvi isso pela primeira vez, eu ri, já que alguns de vocês estão sorrindo por dentro agora. Embora eu soubesse que a natureza humana precisava de uma transformação. A necessidade do renascimento foi ensinada por Wesley e Whitefield e levou a Grã-Bretanha a um renascimento religioso que salvou a Grã-Bretanha de uma revolução sangrenta como a França estava tendo. Quase todos os historiadores concordam com isso. Era uma palavra antiga que John Whitefield e John Wesley usavam continuamente. Devem nascer de novo. O que significa? Eu ri disso. Disse que não poderia acontecer. Aí um dia eu disse: vou tentar, sabe? Vou tentar. Então, uma noite sem emoção. Não é uma experiência emocional, embora possa ser. Em uma noite muito calma e baixinho, eu disse: tudo bem, Deus. Eu vou te dar uma prova. Eu vou fazer o que você disse para fazer. Eu vou te dizer que estou disposto. Não tenho forças, mas estou disposto a abandonar meus pecados. E estou realmente pronto para abrir meu coração a você. Quando fiz isso, algo aconteceu na minha vida. Não posso explicar para você, não posso analisar, não posso colocar no tubo de ensaio. Mas vou dar uma ilustração. Venho de uma parte do país onde os homens olham com preconceito para quem tem a pele de uma cor diferente da deles. E há discriminação. Quando recebi a Cristo, comecei a olhar através de diferentes olhos para homens de diferentes raças. E a cor se foi. Havia uma das criaturas de Deus, não importava a cor da pele ou o formato do nariz que ele tivesse. E o preconceito racial havia desaparecido. Comecei a amar, em vez de ser preconceituoso. Minha vida mudou. Não ficou perfeito. E não é perfeito hoje. Mas percebi que tinha uma nova força, um novo poder e uma nova dinâmica de vida que me deu a capacidade de dizer não às tentações que normalmente vêm. Eu tinha encontrado um novo recurso. Não era o tipo de religião que deixava o rosto comprido e ombros caídos. Isso colocou um sorriso no meu rosto, deu-me um salto nos passos, uma alegria na minha alma e a felicidade e a paz que eu ansiava e procurava. Já vi homens de todas as esferas da vida tentarem. Eu vi senhores, damas e realezas. Vi congressistas e senadores, vi professores universitários entregarem suas vidas a Cristo. Aconteceu aqui mesmo em Toronto nos últimos dias. Um de seus professores da Universidade de Toronto
apertou minha mão ontem à noite e disse: Billy, nos últimos 5 dias eu tenho vivido. Não sabia o que era viver. Eu teria rido de tudo isso 2 semanas atrás, mas minha vida é diferente agora. Não posso explicar, Billy. Alguns dos meus amigos riem de mim, mas minha vida é diferente. Por quê? Por quê? Porque você é uma alma, bem como um corpo e uma mente. Você nunca encontrará alegria interior, paz, perdão e sensação de segurança com Deus, até que sua alma esteja satisfeita. E sua alma não pode ser satisfeita sem Deus. Agora, como isso afetaria os nossos assuntos mundiais de agora? Você pergunta. Este é um Empire Club. Estamos interessados em discutir assuntos políticos e econômicos. Como isso pode resolver os problemas do mundo? Deixe-me perguntar o seguinte: você vê alguma solução durante os próximos 100 anos para os problemas que enfrentamos do jeito que estamos indo? Quantos de vocês concordariam comigo quando lhes digo que enquanto os homens mentirem, odiarem e trapacearem, enquanto houver preconceito e ganância no mundo, existe a possibilidade de que no ponto X, em algum lugar lá fora, algum louco vai apertar um botão e fazer do mundo inteiro sua pira funerária? Você não acha que Hitler teria feito isso em seus últimos dias se tivesse o poder? Tudo bem, suponha que pudéssemos dar ao mundo inteiro uma injeção de amor em vez de ódio. Suponha que pudéssemos encontrar um soro que pudéssemos dar à raça humana que as mudaria durante a noite. Você conhece algum soro assim? Certamente não é apenas educação, porque foram os educados nas nações civilizadas que lutaram na última guerra. Não foram as nações primitivas. Você sabe alguma resposta? A resposta que estou dando hoje, você pode não aceitar. É seu privilégio. É uma resposta. Eu acredito que é a resposta que a natureza humana pode ser transformada. Sua vida pode ser transformada. Se um número suficiente de pessoas recebesse a Cristo e tivesse suas vidas transformadas pelo seu poder, acredito que isso causaria um impacto nos assuntos mundiais. Não sou a favor da guerra, mas também não sou a favor do apaziguamento. Sou a favor de uma terceira força que muito raramente é mencionada. Sou a favor de reunir no mundo uma força espiritual e moral, tal que faça sentir o seu peso nos assuntos dos homens, que teremos um tal renascimento religioso no mundo ocidental. E no mundo inteiro, aliás. De tal forma que vamos exigir de nossos líderes paz em nosso tempo. Eu acredito que isso pode ser feito. Acredito que haja muitas evidências de que isso está acontecendo na Grã-Bretanha, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo nos Estados Unidos e acredito que está acontecendo no Canadá, porque os homens hoje estão começando a se voltar para Deus, de volta para a igreja e de volta para a Bíblia. Acredito que seja o único caminho para sair da confusão e perplexidade que enfrentamos hoje. Há uma foto de um jogo de xadrez pendurada em Paris. De um lado da pintura está o diabo
E do outro lado está um garoto de cerca de 16 anos de idade. Eles estão jogando xadrez. O diabo tem uma expressão maliciosa e triunfante no rosto. Ele acabou de lamber esse garoto no xadrez. E o garoto está sentado lá com a cabeça baixa e grandes lágrimas escorrendo pelo seu rosto. O diabo acaba de vencer no jogo da vida sobre este rapaz. Ele não tem força, não tem saída e desistiu. O título da imagem é Checkmate. Ele o tinha. Um famoso jogador de xadrez apareceu um dia. Ele olhou para a pintura. Ele sentia pena do menino e odiava a aparência do diabo. Ele começou a estudar o tabuleiro onde os homens estavam colocados e, de repente, gritou: "Filho, encontrei um movimento! Um movimento! Se você fizer esse movimento, pode lamber o diabo, vencê-lo." Ele se esqueceu de si mesmo. Ele esqueceu que era uma pintura. Ele estava tão absorto nela e fez essa recomendação. Vemos todos os homens de xadrez no jogo da vida ali. E em algumas de nossas vidas, parece que o diabo quase nos pegou. Vemos a imagem do mundo inteiro. Às vezes parece escuro, com seus pequenos intervalos claros. Mas, em geral, as questões básicas não mudaram. Apesar dos sorrisos recentes em ambos os lados da cortina de ferro. Vemos a sombra da bomba de hidrogênio e todas as enormes e terríveis armas sendo criadas por trás dos laboratórios científicos. E ao olharmos para o futuro das próximas 2 ou 3 gerações, parece que estamos quase prontos para dizer checkmate. Mas acredito que haja alguém olhando de cima para baixo, que olha para o tabuleiro e diz para você e para mim: há uma jogada que você pode fazer e pode vencer. Esse movimento é em direção a Jesus Cristo. Você pode fazer esse movimento hoje, em sua própria alma.